vocês novamente, uma sexta-feira. Já passamos por chuva, agora o dia está ensolarado e eu espero que esta tarde seja de muito proveito a todas as nossas internautas e tenho certeza que muitos internautas também vão compartilhar do tema. Hoje é Dia do Médico, desejo parabéns, boa sorte a todos os médicos amigos e os que estão aí se dedicando arduamente para tentar ajudar a população brasileira. Mas o nosso tema de hoje será a violência à mulher. E para isso eu trouxe uma pessoa assim que vive isso muito de perto no seu trabalho, tem uma formação fantástica, tem uma história muito legal. Ele é psicólogo e ele é sociólogo com enfoque na área social. Flávio Urra, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Olá, Susana. Muito bom estar aqui também. Queria agradecer o convite e cumprimentar aí todas as pessoas que estão na internet aí, navegando, assistindo esse programa. E nesse importante instrumento, né, que é a internet, que eu acho que nossas mudanças sociais vão passar por aí. Tudo no Brasil está acontecendo pela internet, né, Flávio? Agora, ele também é atleta, viu? Ele é atleta. Como é que você machucou o braço, Flávio? Não, eu não sou muito atleta, não, né? Eu acabei caindo de bicicleta. Eu estava indo para Paranapiacaba de bicicleta, eu e minha companheira, né, que nós pedalamos e no caminho a gente fica passando por aquelas olhos de gato que é feito no acostamento. Tá. Então a gente, para fugir dele, vai para o asfalto e aí nessa de subir para o asfalto eu bati, a roda não subiu, eu caí, trinquei o cotovelo. Tá certo. Mas vamos lá, Flávio. Agora eu já quero começar a apimentar, porque é um tema que mexe muito comigo, há muitos anos lidando com essa questão. E aí vem aquela pergunta, né? O Brasil é um país machista, Flávio? Eu acho que a nossa história social, assim, dos países, os países têm uma característica machista, muitos, né? A nossa cultura ocidental, oriental, e isso vem trazendo uma série de consequências, tanto para os homens como para as mulheres. Isso que a gente chama da ideologia machista, aquilo que forma o ideário, né, de homens e mulheres com essa perspectiva de diferença, baseada na diferença sexual, uma diferença de poder. Então são características impostas culturalmente aos homens e às mulheres, é mais ou menos isso? É uma série de fatores, mas o ideário é muito forte, né? Que é essa questão da ideologia, porque nós aprendemos a falar num país, aprendemos a língua desse país, com o pai, com a mãe, com os amigos, com os professores, e junto com essas palavras nós aprendemos as ideias dessas pessoas. E aí, num país como o nosso, que é machista, essas ideias a gente aprende desde muito cedo. Então isso vai formando a nossa subjetividade, a nossa linguagem, e a gente se apropria desse machismo e ele, enquanto não tiver uma reflexão, uma capacidade de pensamento que rompe com essa ideologia, a nossa resposta é machista. Quer dizer, você está dizendo no que tange ao ideário que é aquela insistência no menino ter que ser o forte, tem que dar soco, tem que ser o bonzão da turma para ser admirado, ele tem que ser o dono do poder, para ser... É isto no que tange ao homem. É mais ou menos a imposição dessa cultura do homem ainda com o tacape na mão. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mais ou menos. Assim, aqui a nossa formação de homens e mulheres, ela é baseada numa diferença de nascimento, né? Então, assim, os meninos nascem com pênis, as meninas nascem com clitóris, só que de repente, em cima dessa diferença, que é uma diferença biológica, se cria uma diferença de tudo. Então, existe um jeito de ser homem e um jeito de ser mulher. Então, quando nós nascemos, a nossa sociedade é como se você fosse participar de uma peça de teatro e teu papel já está pronto. Se dá o papel, o script, é esse aqui. E você bem cruel, é quase que um adestramento. É quase que um adestramento, passa pelo adestramento sim. Você tem o seu papel, então desde pequenininho é esperado uma série de comportamentos para o menino e é esperado para a menina uma série de comportamentos. Então o menino tem um jeito de sentar, o menino tem um jeito de andar,
um jeito de falar, um jeito de se postar, né, da postura, um jeito de ter o cabelo, a roupa, tudo é definido pela cultura que ele vive. E a menina também. A menina, se ela começa a sentar de um certo jeito, assim, senta muito, com a perna aberta, todo mundo já fica assim, não, senta direito, né, senta que nem menina. Pode ter até 3 anos, né? Mas Bebê, né? Você já começam começa a doutrinar ela. Isso. E o menino, aquilo também. O menino, se ele começa a ser um pouco mais delicado, todo mundo começa a pressionar o menino. Não, você tem que ser macho. Fala que nem homem, você tem que ser macho. E quando você fala que isto vem desde a família, desde a escola, estamos falando tanto de mães, pais, avós, avós, tios e tias e professoras e professores. Quer dizer, esse roteiro de personagem está inserido em quase que em todo cidadão brasileiro, seja homem, seja mulher. É mais ou menos isso? Sim. De uma forma cruel? A ideologia, o que eu chamo, né, de ideologia, é quando uma relação desigual de poder, quer dizer, uma relação de dominação de uma pessoa sobre outra, de um grupo sobre outro, está sendo mascarada, escondida, como se não existisse. Então a ideologia faz isso. A ideologia faz com que a gente não perceba a desigualdade, que a gente não perceba uma desigualdade que é estrutural. Quer dizer, a gente tem uma sociedade que está estruturada de forma a dar mais poder e riqueza aos homens do que às mulheres, aos brancos do que aos negros, aos adultos do que às crianças, adolescentes e idosos. Então, tem uma concentração de poder no homem branco, heterossexual, que mora de preferência no hemisfério norte, né, que tem mais poder, e adulto. Então, esse homem, ele detém a maioria da riqueza, do poder, dos cargos das grandes empresas, dos cargos políticos. Ele concentra poder e riqueza. E o pouco que sobra disso é o que fica reservado à mulher. Quer dizer, a mulher ela é cobiçada pelo que o homem não tem. É mais ou menos isso. Que como a gente chama de relação de gênero, que é esse papel, né, nosso de homem e mulher, a relação de gênero ela é relacional. Então, o que a gente define para o homem está em relação do que a gente define para a mulher. Então, isso está o tempo todo em conflito e em equilíbrio e conflito. Então, à medida que o homem é valorizado pela inteligência, pela riqueza, pelo poder, a mulher é pela beleza. Então, ponto. O que se valoriza na nossa cultura é a beleza da mulher. E é a beleza tanto para exibir como um troféu, como a beleza para ser até comercializada, infelizmente. Como um produto. Porque a gente vê isso, que os homens, eles costumam usar a mulher como esse troféu mesmo, anda do lado, né? A gente vê isso o tempo todo, as mulheres, as modelos, as mulheres que são cobiçadas pela beleza. E é um sinal de poder você estar com uma mulher bonita. Os homens, que é uma coisa que a gente até fala assim, no mundo machista, os homens estão muito preocupados com o que os outros homens estão pensando dele. Então, ele tem o tempo todo esse foco do que os homens estão pensando dele. Então, se ele tiver com uma mulher bonita, ele é tirado que ele já não é gay, né? Então, isso já os homens isso é um medo, né? É viril. É viril. Então, eles morrem de medo de achar que é gay. Então, ele anda com uma mulher bonita e aí os homens acham, olha, ele é um... Ele é um homão, né? É poderoso. E isso é muito difícil. Esse eu acho que é o mais difícil da nossa cultura para a gente romper. É porque o homem é valorizado por isso, desde pequeno. Então a gente, ainda na infância, na escola, nas turmas, o menino valorizado é aquele menino que briga, é o mais forte, é aquele que se impõe, que manda. Então é ele que é valorizado. A gente vê numa classe, tá lá os meninos brincando, o menino mais valorizado é aquele bagunceiro, que está rodando o caderno, que sobe em cima da carteira, que fala alto. Ele que é valorizado. E as meninas valorizam e os meninos valorizam. Então é muito difícil da gente romper. No resto da sociedade também. Que o homem valorizado é aquele que é rico, que é poderoso, que passa por cima de todo mundo. Então, ele tem que ter sempre uma vantagem em relação ao grupo que ele está. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, na cultura masculina, essa questão da competição é muito forte desde pequeno. Então, ele tem que se sobressair. Num grupo de meninos, ele tem que ser o melhor. E você fala, né, que o homem ele é educado a ter esse papel, a se mostrar o poderoso.
Não tem um pouco de insegurança nesses homens, justamente porque ele tem que estar sempre se provando e buscando e tentando provar para esse grupo de outros homens que ele é o must? Isso é muito interessante, até quando a gente pensa na formação dos meninos, porque uma das coisas, quando o menino ele entra, ele sai um pouco do ambiente materno, que era aquele ambiente que ele tinha com a mãe, quando ele tem 7 anos. Até os 7 anos de idade, ele está muito no ambiente feminino ainda, materno. Depois ele vai para o ambiente masculino. Turminha da rua, turminha do clube, da quadra, do campo. Ele vai lá e faz a turminha de homens. E ali ele começa a aprender isso. Ele tem que se destacar. Se ele se mostra fraco, ele sofre violência. Se ele se mostra... Aí já começa todo mundo a falar, você é muito mole, você é muito bobo. Então o menino tem que mostrar força para ser respeitado naquele grupo. E uma coisa que o menino aprende, que entra naquilo que você está perguntando, é aprender a mentir. Porque ele percebe que se ele mentir, ele passa a ser respeitado. Então, assim, se ele falar que ele está saindo com uma menina, mesmo que não Imagina, tiver, nem sonhando. os meninos já valorizam. Falam, puxa, ele está saindo com a menina. Se ele falar que ele tem poder, tudo que ele mentir ali, ele recebe valorização do grupo. Então, muitas vezes, o menino ele aprende essa mentira e vive de mentira, né? A gente vê homens que vivem de mentira, né? Homens que fazem casamentos de mentira, que fazem trabalhos de mentira. E talvez sem perceber, Flávio? Muitas vezes sem perceber. Ele vestiu tanto aquele papel, né, para se sobressair psicologicamente, Sim. Né? E não percebe. Muitas vezes ele tá nesse ciclo, ele quer ser respeitado, ele quer ter dinheiro, ele quer ter poder, e ele não tem consciência da falta dele, né? Ele não está ali, né, enquanto pessoa. É um personagem. Mas então, dentro desse raciocínio, se aos 7 anos ele começa a buscar no grupo masculino dele alcançar o destaque, em que momento passa-se a ele a questão de ser violento com a mulher? Em que momento surge isso? Então, o que a gente vê nesses grupos de meninos, assim, é que os meninos têm uma brincadeira violenta. Então, as meninas, a gente percebe no convívio das brincadeiras, elas têm uma preocupação uma com a outra, elas se arrumam, se penteiam, se maqueiam, se trocam, têm um contato físico, se abraçam, se beijam. Isso no mundo feminino é permitido. No mundo masculino, isso é freado. Então, o menino entra nessa turma, um menino não pode fazer carinho no outro menino. Se ele encostar a mão, ele sofre repressão do grupo, violência do grupo. Geralmente esse grupo tem alguns meninos que são mais velhos, mais fortes, velhos, mais fortes. E eles oprimem os menores. Então eles batem, tomam dinheiro, agridem. Se o menino é muito bonzinho, às vezes aquela relação que ele tinha com a mãe, bonzinho, aí ele vai para esse grupo, ele sofre uma série de violências até ele conseguir sustentar o grupo, se tornar violento. Tá. Né? Muitas vezes o único jeito de romper com a violência é se tornar violento. Então a gente passa por um exercício de violência. Então às vezes passa por abuso sexual, a gente sabe de turmas de meninos que abusam sexualmente dos meninos menores. A gente aprende a sexualidade com esses meninos. Então a sexualidade dos meninos... Já de uma forma violenta, então? De uma forma violenta, de uma forma sem afeto. Animalesca. Animalesco. Porque o menino ele aprende com a revista, com o vídeo, com o filme. Ele aprende uma sexualidade imaginária, não é com o ser real. Então ele cria aquele personagem na cabeça dele de mulheres que não existem. E ele passa a buscar esse sexo que não existe. Então ele cria aquele mito da sexualidade, enquanto que a menina está aprendendo romance, ela está querendo um parceiro, ela está querendo um amor. Entre os meninos, isso não é permitido. Então o menino que fala que gosta de uma menina é repudiado. Você fala que gosta da menina, os meninos falam, não, você não tem que gostar, você tem que se aproveitar. Então entre os meninos, toda a cultura é feita de uma forma violenta. E o menino começa a exercer violência. Então, nessa turminha, muitas vezes ele cria uma dupla personalidade, né? É muito comum a gente ver o menino em casa, bonzinho, dócil, obediente, carinhoso. E vai pra rua, violento. Porque às vezes a mãe não reconhece. A mãe encontra com ele e não reconhece esse menino. Me interessa essa pergunta. Porque ele pode exercer os dois papéis, isso é uma coisa. Agora, ter dupla personalidade é algo muito complicado. Sim. E o número de incidência é grande por conta desta vivência
A turma de meninos é uma coisa muito forte, assim, porque o que a gente percebe que o menino, como a gente se forma nesse ambiente da turma de homens, e a gente tem a ideologia machista. Então, Sim. a ideologia machista, os meninos acreditam que os homens são melhores que as mulheres. Eles têm certeza, né? Eles acreditam que os homens são melhores que as mulheres. Então, o que é a coisa do machismo? O machismo ele acha que o homem é melhor, então ele quer estar com os homens. É o amor pelo igual. Tá. Então ele ama os homens, ele gosta dos homens. Então, um machista jamais vai querer sair com uma mulher para conversar. Né? Não vai sair com ela para conversar, não vai querer ir no cinema, não vai querer falar sobre um filme, sobre um livro, né? Não vai. Para ele, isso se faz com um homem. Com uma mulher, você faz sexo, né? Na cabeça do machista, ele não consegue manter... Tem aquela frase que a gente fala, homem não pode ter amizade com uma mulher. É uma fala machista. Extremamente machista. Agora, aonde que uma mãe com uma criança de 7 anos pode começar, talvez, a interagir de uma forma diferente para mudar? Você acha que isso é possível ou ele vai sucumbir a esse grupo enquanto esse ideário masculino não mudar? Então, a gente tem que fazer um movimento. Eu acho que tem que ter um movimento, sim. Eu acho que a gente tem que ter um movimento em casa. Eu faço esse trabalho, né, com violência contra a mulher, principalmente na perspectiva dos homens, de masculinidade, que a gente chama, né, masculinidade. E tem vários homens no Brasil e no resto do mundo também, em vários países, que fazem essa discussão nesse sentido de romper com a violência masculina. E a gente procura, assim, por exemplo, você tem um exemplo de uma conduta não violenta, uma conduta de dividir tarefas, uma conduta de respeito, de jamais usar violência. E isso influencia um filho, uma filha. E a gente tenta manter isso em casa. E a outra coisa, selecionando um pouco do que essa criança assiste, né? Você sabe que a televisão é um instrumento poderoso, que passa uma série de violências também. Nossos heróis são extremamente violentos, né? Nos filmes, sim. Eles praticam violência o tempo todo. Então a gente tem que tentar um ambiente o mais respeitoso possível. E procurar grupos, internet. Inclusive na internet. Procurar grupos, procurar pessoas, movimentos, onde que essa prática de amizade, muitas vezes o único lugar que a gente encontra isso é na religião. Apesar da religião ser muito machista, muitas, né? Elas têm essa coisa da solidariedade, do afeto. Até tem alguns grupos que a gente faz com homens violentos, e às vezes esses grupos violentos, eles começam a ter um tom religioso no grupo. Sabe? A gente não puxa para a religião, mas daqui a pouco você começa a ouvir umas falas assim, cristãs, porque parece que é o único caminho que passa dentro do homem. Por onde ele se permite ser mais frágil. Que ele se permite respeitar o próximo, amar o próximo. Tá, o discurso é mais forte. Então, às vezes a gente está nesses grupos de homens e começa a surgir essa questão religiosa como... E de homens agressores, né? Eu trabalhei com grupos de homens agressores, né? Homens que foram condenados pela lei por ter cometido a violência contra a mulher e vêm para esse grupo. E nesse grupo eles têm o único caminho que passa por esse amor é a religião. Então, mas eu já trabalhei na FUNAP, eu fiquei 1 ano dentro da casa de detenção. E você, de fato, no sistema prisional ou nos egressos, esta coisa da religião vem, né? Talvez alguns encontrem realmente essa luz, mas outros não. E quando você trabalha com um grupo de homens não condenados ainda, também vem essa religiosidade? Também. Porque até uma coisa assim, que quando a gente começa a trabalhar com um homem autor de violência, muitas vezes a gente faz um perfil que né? A gente cria esse perfil, a gente imagina que é o homem usuário de drogas, que é o que bebe. A gente cria um imaginário desse homem ou doente, ou com um problema psiquiátrico. E os homens que vêm para esse grupo, tem muitos religiosos mesmo. Porque o que tá? É uma rigidez. Muitos desses homens agressores são rígidos. Então, do jeito que... Tem aquela mesma concepção que a gente tem para educar uma criança, e muitas vezes a gente usa da violência para educar a criança dizendo assim, você errou, por isso eu vou te bater. É a mesma lógica que ele segue em relação à mulher. Então ele cria uma lógica de... Você não cozinhou, por isso eu vou te bater. Você não cuidou da casa, você ficou o dia inteiro fora, então vou cometer violência nesse sentido. Então, assim,
homens com um discurso religioso, com um discurso moralista, rígidos, eles têm esse perfil. E o no grupo de ciúme, homens. onde entra o ciúme nessa história, nessa relação homem-mulher, na violência, no querer ser o dominador, né? O ciúme vem daquela insegurança que eu coloquei? Sim, porque até voltando, né, que eu acabei aquela hora a gente vai e volta, né? Aquela hora que você falou dessa coisa da insegurança, que é muito interessante a gente pensar que nós, os homens, esse ideal de masculinidade, do herói, do corajoso, do forte, do valente, é um ideal inatingível. É um ideal Frustrante, portanto. frustrante. Então quando você se compara com esse seu ideal, com essa sua expectativa muito elevada, você está sempre inferiorizado. Você nunca vai alcançar. Está sempre infeliz. Sempre infeliz. Você nunca vai ser esse homem. Porque esse homem né? não existe. Me vem a imagem do Rambo, né? Dos do heróis. Capitão né? América, todos. Que são os heróis. Então, a gente não vai atingir esse limite. E aí bate a insegurança. Quer dizer, os homens são extremamente inseguros. Então, eu lembro de um livro, não sei agora que livro que foi, que falava um pouco disso, dessa relação que o homem parece assim, que ele, enquanto ele é filho, ele acha que ele nunca foi o filho ideal que a mãe queria. Depois ele se casa ou tem uma companheira, ele acha que ele nunca vai ser aquilo que a companheira queria, aquele ideal. É como se ele estivesse sempre se sentindo inferiorizado em relação aos outros homens. Por isso, talvez, essa necessidade de se impor para ser visto. Mas tudo isso né? porque ele não consegue ser o herói que fizeram ele acreditar que ele seria. Que seria, que é o, Nossa, que é o que coisa esperado para os perversa, homens, né? Que coisa triste. Então, e aí a gente vê muitos homens, até no ato de violência. Então, a gente vê depoimentos assim, do homem falar que cometeu a violência porque ele não tinha mais o que falar. Ele não tinha mais o que dizer. Às vezes eles estavam discutindo, e ele não tinha mais o que Argumento dizer. algum, claro. Aí perde, aí ele explode na violência. E aí eu faço uma pergunta. É por conta desse ideário masculino que o Brasil hoje ocupa o 8º lugar considerado países que mais praticam violência contra a mulher? Então, essa é um dado terrível, né? Porque tem essa lista, o ranking de 84 países onde mais se cometeu o femicídio, que é o assassinato de uma mulher cometida pelo parceiro. Então, é um pior termo ainda, que a gente está né? usando de femicídio. Então, o femicídio tem uma lista de 84 e o Brasil ele está em 75, quer dizer, é o 8º país onde mais se cometeu assassinato contra mulheres, que cometeu o femicídio. E é uma taxa de 4,6 para cada 100 mil mulheres, o Brasil tem essa taxa. Então, o Brasil é um país extremamente violento, está entre os 84 países mais violentos, o 7º nessa contagem, e reflete um pouco a nossa cultura violenta. Porque tem um outro dado, assim, que em relação à questão de assassinatos, né, número geral, o Brasil, ele, em número absoluto, é o país que mais teve assassinatos no mundo. Né, o país que mais teve assassinatos no mundo. Então, ele é em primeiro em número absoluto. Quando você faz porcentagem da população, ele não é o primeiro, mas quando você vê em números absolutos. Isso quando comparado até a gente compara com a Índia, que a Índia, apesar de ser um país extremamente machista, a Índia tem o triplo da população brasileira e um terço desses assassinatos. Então, por isso que a cultura brasileira é uma cultura extremamente violenta. Mas que coisa triste, né, Flávia? Porque é tudo camuflado no carnaval, né? No oba-oba. Porque você lembra da Índia, você vê aquelas mulheres com uma opressão mesmo, né? De casamentos obrigatórios, né? Em todos os sentidos. Mas aqui, que todo mundo finge que está tudo no bem bom, que é samba, futebol, não é isso? Carnaval, a coisa é muito feia. A violência é uma doença cultural, né? É uma doença da cultura. A nossa cultura, a violência está presente em todos os aspectos e principalmente é o homem esse causador da violência. Quando você compara dados estatísticos entre número de violência praticado por homens e por mulheres, os homens praticam muito mais violência do que as mulheres. Então, assim, até se a gente pegar a vida das mulheres, o maior inimigo de uma mulher são os homens. É os homens que a menina,
Quando é criança, ela pode ser abusada pelo próprio pai, pelo tio, pelos irmãos. Ela depois sofre violência quando vai para a escola. Se ela consegue ser uma menina mais forte, que luta, que aprende uma luta, que é, faz taekwondo, faz judô, faz capoeira, ela consegue se defender e se impor para os meninos. Mas se ela for uma menina criada nos moldes, né, de ser boazinha, quietinha, carinhosa, meiga, ela vai sofrer uma série de violências. Ela é um alvo mais fácil, né? A violência. Fácil. E ela vai passar violências quase que a vida toda. Ela vai trabalhar, ela vai sofrer assédio sexual, ela vai sofrer assédio dos meninos no colégio, estupro, uma série de violências que a menina sofre, depois um companheiro que ela escolhe, um homem para viver a vida junto com ele. Vai seguir esse padrão. Vai sofrer violência, então como é difícil essa cultura violenta. Flávia, é verdade que no Brasil, ainda hoje, a cada 5 horas, uma mulher é assassinada por violência doméstica? Esse é um dado que assim, é um dado estatístico, né? Ele é aproximado, mas é isso mesmo. O número de mulheres que sofrem violência é um número absurdo. E se a gente for avaliar, tem uma coisa assim, que às vezes quando você faz uma pesquisa perguntando para a mulher diretamente, você sofre violência? Isso tem uma pesquisa que foi feita em Recife, que a mulher falava não, que em casa nunca teve violência. Mas aí você falava assim, alguém já empurrou alguém aqui? Ah, já, meu marido já me empurrou. Tá. Alguém já deu um tapa? Alguém? Ah, já. Mas não é considerado violência, porque é uma coisa do cotidiano. É uma coisa natural. Então, não é visto como violência. Então, até esses dados, se a mulher não tem consciência, ela não participa de discussões, não participa de um grupo, não reflete, ela não consegue nem perceber que está sofrendo violência. Isso eu tenho certeza. Quantas advogadas eu já cruzei e aí você está discutindo essa questão do machismo, do feminismo, e muitas falam assim, não, eu nunca sofri nenhum preconceito no trabalho, no escritório. Nada? Não. Aí você começa a perguntar o que ela faz naquele escritório. Ela, além de ser advogada, ela é a secretária, ela é a que faz... É um tipo de violência, não é violência física, mas... e não percebe, né, que está sendo manipulada, que está sendo literalmente usada, né? Naturaliza. Agora, é o papel que é dado, né, para ela. É claro, e ela aceita esse papel, e eu diria até que ela deve achar ótimo. Não, eu que estou à frente junto com ele, eu que decido, eu que ajudo, né? Que é aquele mito do até servir, né? Da dona de casa, né? Que fala rainha do lar, rainha né? Do lar, rainha do lar, que ela... o nosso imaginário cria, né? Essa coisa, como se a mulher fosse poderosa em casa e tal. E é um recurso que a gente sabe que é para manter as mulheres presas, né? Porque a mulher fica dentro de casa, ela fica presa em volta das crianças, né? Que na nossa cultura foi dado à mulher o papel de cuidar das crianças. A gente sabe de outras culturas que... Até isso é interessante falar que eu não falei, que o que a gente trabalha nessa linha que a gente defende é que o jeito de ser homem, o jeito de ser mulher, ele é construído socialmente. Então não é biológico. A gente não nasce pronto, homem nasce mulher. Se fosse assim, seria um comportamento igual em todo mundo, né? Toda a cultura. Exatamente. E a gente vê que é diferente. Tem culturas que o homem é de um jeito, como a gente está falando da Índia, do Brasil. Então muda o jeito de ser homem. Tem culturas que os homens não são violentos. A gente pega algumas culturas brasileiras, dos indígenas mesmo, que eles não têm prática de violência. Menor traço. Nem contra as crianças, nem contra a mulher. Embora a mulher indígena trabalhe mais que o homem indígena. Sim, algumas. Mas agora foi uma brincadeira. Não, mas tem. Agora, eu vou pedir intervalo, mas uma última pergunta, Flávia. Dessas mulheres assassinadas a cada 5 horas, independe região geográfica, nível social, cultural, é tudo igual? É tudo igual. As mulheres sofrem violência. Nós temos na nossa cultura, aqui no Brasil, a gente cria uma coisa da estigmatização da pobreza, né? Então a gente acredita que todos os problemas estão focados na pobreza. Então, são desonestos, se existe roubo é por causa da pobreza. Então existe toda uma cultura de achar que, inclusive, tem mais violência nas pessoas, nas famílias pobres, nas favelas. E não é verdade. A gente sabe que a questão da violência contra a mulher, ela acontece muito nas classes
dos estratos mais ricos da sociedade, essa violência é presente. Às vezes a parede é mais distante do vizinho, então o vizinho não ouve essa violência. Às vezes a mulher sofre violência e ela não pode falar porque o nome da família vai aparecer no jornal. Então a mulher se esconde muitas vezes, mas sofre violência tanto quanto a mulher todos pobre. Os níveis, em todas níveis. as regiões. E faculdades também, né? A gente sabe que tem juízes que já cometem violência contra a mulher, promotores, médicos. Sim, então, do pedreiro ao magistrado, vamos colocar assim todos, infelizmente. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento, né? O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo que vai acontecer e ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Bastards e o diretor foi o Pedro Becker. Foi filmado durante 3 dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator. Foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo, a gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Ele acabou usando uma roupa toda especial para se proteger por baixo da roupa da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos. Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça, tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem. A equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com a boia era crível e era real, para depois eles trabalharem em cima com um modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar. Na caçamba da picape vão os sonhos. Eu estou aqui com muita vontade de fazer uma pergunta. O que te levou, como profissional, a cuidar e se empenhar nesse tema, violência doméstica à mulher? Então, eu não sei se tem um fato. Parece que as coisas foram me levando, a vida profissional foi me levando. Eu já tinha uma faculdade de Ciências Políticas e Sociais, então já tinha um pouco da discussão política, fazia um pouco esse questionamento da luta de classes mesmo, né? Lendo bastante Karl Marx, Lenin, então tinha um pouco dessa discussão. Mas não tem nenhuma fala de gênero na faculdade de Ciências Políticas e Sociais. Lamentavelmente. Aí fiz psicologia, também não existe nenhuma discussão de gênero na faculdade de psicologia. Não se fala nisso, né? Por isso que a ideologia funciona tão bem assim. Então a gente não fala disso. Mas fazendo a faculdade de psicologia, eu tinha uma amiga da faculdade que ela trabalhava em Santo André, ela era estagiária no Vem Maria, que era o centro que atende as mulheres vítimas de violência.
E aí essa minha amiga foi montar esse grupo, que era o Programa de Gênero e Cidadania. Era um grupo chamado Programa Gênero e Cidadania, montado pela Prefeitura de Santo André, que era para discutir relações de gênero e violência contra a mulher com a população da cidade. E aí ela via no meu discurso que eu tinha o discurso de gênero, sem falar a respeito, mas via assim, que eu tinha um cuidado em relação ao meu filho, que eu tive meu filho hoje está com 20 anos, mas eu vivi muito a questão da paternidade com ele, de estar com ele, de viver, eu ia trabalhar, levava ele, que eu tinha um horário mais flexível, então ela via esse meu jeito com ele e viu que eu tinha um perfil para trabalhar com essa questão. Tá. E aí ela me convidou para trabalhar nesse programa Gênero e Cidadania, que era um programa que éramos 3 homens e 3 mulheres. Então, uma equipe de 6 pessoas, que ficávamos no Vem Maria, que é o centro que atende as mulheres vítimas de violência, porque a necessidade de montar esse grupo surgiu quando as mulheres começaram a questionar, elas estavam lá vivendo o grupo e falavam assim, poxa, eu estou sofrendo violência, eu não quero sofrer violência, então vocês precisam trazer meu marido aqui para ele ouvir isso. Ele precisa ouvir isso que você está me dizendo. Que eu falo, mas ele não escuta. E aí surgiu essa ideia de montar um programa que a gente fizesse também oficinas com os homens. Então nós começamos a fazer trabalhos, tanto com as mulheres como com os homens na cidade. Então íamos para as escolas, para os clubes, para as mulheres que recebiam renda cidadã, para as cooperativas, e fazíamos essa discussão com mulheres e com homens. Às vezes grupos mistos e às vezes grupos só de homens. Só que é muito difícil você conseguir montar um grupo de homens, porque os homens fogem dessa discussão. Né? Eu ia perguntar como é que vocês conseguiram montar o grupo com os homens. Não, era só quando eles eram obrigados, né? Então eram grupos, assim, por exemplo, de uma cooperativa de reciclagem, que os homens não tinha jeito. Não tinha jeito, Tá. tinha que ficar. Os guardas municipais, então nós temos uma experiência muito bacana com a Guarda Municipal de Santo André, que era uma turma de 50 homens, e nós fizemos uma série de 12 oficinas com esses homens, discutindo essa questão da violência contra a mulher, violência contra a criança, racismo, e dava um impacto muito grande na vida desses homens, assim, à medida que você vai aprofundando a discussão. E aí dessa experiência, nós montamos o grupo então com homens agressores, ainda era na lei 9.099, não era na lei Maria da Penha, não existia ainda, foi 2004. Então nós fizemos esse grupo de agressores, fomos aí conhecer algumas experiências, então nós conhecemos no Rio de Janeiro o Instituto NOS, que tinha uma política estadual, foi o único local que virou uma política de Estado. Então foi naquele curto período que a Benedita da Silva assumiu de governadora. Ah, de governadora. De governadora, ela era vice-governadora e assumiu. E aí ela implantou essa política, era Luiz Eduardo Soares, que era o secretário de Segurança. E aí montaram um grupo no Estado, de grupos de homens agressores, pela Lei 9.099. Então foi uma política de Estado que atingiu mais de 500 homens passaram por esse centro de reabilitação. E aí nós fomos lá conhecer essa experiência, como funcionava. Depois fomos conhecer em Recife, que tem uma outra organização que cuida da campanha do Laço Branco no Brasil. A campanha do Laço Branco é uma campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. E eles trabalham muito essa questão da paternidade responsável, com os jovens. Então nós fomos lá, conhecemos a experiência também. E aí implantamos em Santo André, depois eu tive uma experiência em Diadema também, nós fizemos grupo de agressores, depois em São Bernardo. E aí eu entrei para essa área e começamos essa discussão e não saí mais, né, dessa discussão da violência contra a mulher. Você me deu um dado, lá fora quando a gente estava conversando, que realmente me impressionou. Um dado estatístico desse trabalho desenvolvido em Santo André, não foi isso? Qual que era mesmo para os nossos internautas? Que eu fiquei impressionada. Em relação ao número do femicídio, Exatamente. Né? Então, assim, eu não sei, a gente precisa de uma pesquisa mais aprofundada para buscar as razões, para buscar o que aconteceu, se realmente é isso. Mas o que a gente percebe é assim, que lá no ABC, no Grande ABC, existe esse trabalho há mais de 20 anos em relação à violência contra a mulher. Então, existe centro de referência, delegacia da mulher, grupos, todas as cidades fazem essa discussão da violência contra a mulher enquanto política pública, política da prefeitura.
E nós vemos assim que, então, enquanto o Brasil apresenta aquela taxa de 4,6 mortes de mulheres a cada 100 mil, o Grande ABC apresenta 1,5. 1,5. Então, o Grande ABC tem uma taxa muito inferior a todo o resto do Brasil. Então, pode ser que seja devido a esse trabalho que as mulheres e homens vêm fazendo para acabar com a violência contra a mulher lá. É um trabalho muito antigo. Precisa né? Eu acho que a gente precisa urgentemente fazer esse estudo, não é? Porque se realmente no ABC essa diferença é tão gritante por conta de uma diretriz pública, é mais do que hora de se instalar essa diretriz em todo o Brasil, não é, Flávio? Sim. E a gente pode ir mais longe, né? Lá no ABC a gente está falando do femicídio, que assim é o fato mais, é um crime mais bárbaro da violência contra a mulher. Mas tem toda aquela outra violência que você estava falando. Então tem a violência o papel que é dado à mulher na sociedade, a violência da mulher ficar com as crianças, dela cuidar de todas as tarefas domésticas, de ganhar menos. Então, é essa estrutura de violência toda. De agradecer por ter um emprego, não é? E sempre ser culpada de tudo, né? Porque a gente vê aquilo, a mulher, ela sofre uma violência, chega na delegacia para reclamar, fala, mas você estava com essa saia, você estava com esse vestido curto. A culpa é sempre dela. Sempre dela. O marido arruma um amante, é culpa dela porque ela não cuidou bem do marido em casa. Eu vou te contar uma que eu não aguentei, para mim foi o máximo do máximo, Flávio. Eu estava num evento compondo a mesa com o ministro da Saúde e ele falando da obesidade no Brasil, do aumento da obesidade nas crianças. E de repente ele vira e fala assim, porque as mulheres estão comprando mais produtos e comidas prontas nos supermercados. Então, aí eu bati a mesa e falei, ministro, o senhor está dizendo que a culpa da obesidade infantil também é da mulher? É porque não é demais, não é possível, né? Então, de fato, né? Eu acho que a mulher vem com essa carga de culpa, não é? Parece que até ela... bíblica, né? É uma culpa bíblica. Sim, né? Ela é culpada de tudo, né? Tudo, sempre. E salva por um homem, né? Sim. Né? De ser apedrejada. Além de ser costela, né? Saiu de uma costela. Ainda... Muito complicado, muito. Então, até esse modelo de Deus que a gente tem é um modelo também, por ser um homem, né? O modelo que a gente tem de Deus é de um homem. Sim. Então, personifica um homem, todo mundo imagina aquele homem barbudo. Então, assim, é uma figura também que mexe até com isso do machismo também. A gente se acha que Deus é homem, então claro, o homem é melhor que a mulher, né? Óbvio. Já forma isso no imaginário, né? E aonde entra a mulher nisso? A mãe de Deus, não é? Que apesar de ser mãe, é virgem. Sim. Né? Quer não dizer, pode ter sexo, nem né? isso, né? Nem isso. Nem sexo ela não pode ter. Meu Deus, não é fácil. Agora, eu achei muito legal, você falou lá que o trabalho que vocês fazem nesse grupo é de potencializar, achei muito bonito, até anotei, potencializar, empoleirar e empoderar a mulher, né? É tentar ensinar as mulheres que elas podem também vestir esses outros papéis, né, masculinos. E ao homem trazer a sensibilidade, né? E aí eu pergunto, como é a reciprocidade dessas mulheres? Elas conseguem perceber que elas podem e devem se empoderar, e os homens conseguem perceber que eles podem ser muito mais homens se sensíveis forem? Esse é o norte do nosso trabalho. Então, assim, inclusive, eu acredito que esse trabalho de masculinidade, ele tem que sempre estar ligado à questão da violência contra a mulher. Porque senão você pode ir por um outro caminho, de repente, de vitimizar os homens, que eles são vítimas e não algozes. Okay. Você tem que pautar junto. Eu acho que esse trabalho tem que estar sempre no paralelo. Então, você tem que fortalecer a mulher, para ela ter cada vez mais autonomia, para a menina saber jogar bola, lutar, para ela saber se defender, disputar o emprego, disputar a eleição, disputar poder. E, ao mesmo tempo, ensinar no homem os ganhos que ele tem nisso que você falou, né? Que, assim, os ganhos que ele tem de ter afeto. Porque à medida que o menino ele não pode ter afeto por outro menino, o único toque permitido entre dois homens é o tapa. Ele só pode dar tapa. Ele nunca vai poder fazer um afeto no outro menino. Então, e o afeto para ele está ligado só pela sexualidade. Então, ou sai pelo sexo, ou sai pelo tapa. Então, é um repertório muito pequeno
de afeto permitido para o homem. Então, ele caminha muitas vezes para essa violência por razões que ele mesmo não sabe. Né? A gente até, por exemplo, vendo uma luta de UFC. Você assiste uma luta nossa, eu nem assisto. Nossa, como me é agressivo aquilo. Então, mas se você tirar a violência, colocar uma música romântica de fundo, parece um romance a luta de UFC. Eles se enrolam, se abraçam, rolam. Futebol americano também. Vamos botar isso no Face, você vai ver que um monte de gente vai parar de assistir. Sabe, assim, porque assim, aqui tá de novo aquela cultura do homem, sabe? Aquela cultura, porque é o único toque permitido. Então, às vezes, eu lembro de uma menina que uma vez... Aquele filme, grupo, né, que ganhou o Oscar, não teve? Que passava por aí o começo do afeto deles, como é que era? Da montanha, né? Da montanha, isso, não foi isso? Isso, era por aí. Era por aí. Que era um sexo violento. Sim. Era uma violência, uma não aceitação da própria sexualidade. E aí a gente vê que os meninos, muitas vezes, eu lembro que uma vez a gente falando isso numa oficina, e uma professora falou assim, puxa, sabe que eu tenho um aluno que ele era muito violento, ele brigava. Então, o que a gente fazia com ele? Toda vez que ele estava muito violento, a gente falava assim, ele está precisando de abraço, vamos abraçar ele. Aí ia todo mundo abraçar, o menininho. Tudo. Então, e ela foi dizendo que isso foi diminuindo a violência claro. dele. Então, a gente, assim, muitas vezes, essa necessidade de briga é necessidade de afeto. Ele quer tocar um outro homem. Olha. Ele precisa tocar um outro homem. Então, o único toque permitido é o tapa, é por onde ele... Então, à medida que a gente conseguir educar os meninos para se permitirem ter afeto entre os meninos, ser permitido chorar. Saber que o toque é permitido, né? Que o toque é permitido, né? Sem estar sempre ligado à sexualidade, mas o toque de afeto mesmo, né? Mas quantos pais não deixam de tocar as filhas a partir de determinada idade? Sim, não é? Sim. E aquilo para a menina é de uma rejeição, né? Ela não consegue entender o que está acontecendo, não é? E o menino também, o menino tem, né, esse afastamento do pai. Mas né? a mãe continua a beijar e abraçar o menino. Né? O pai que afasta a menina. Pai afasta. Eu lembro até de um amigo, uma vez que perguntou, a filha dele estava crescendo, ele falava assim, quando que eu tenho que parar de tomar banho com ela ou de dar banho nela? Esse medo, né, que você está falando. De sexualizar, né? Sexualizar uma relação, né? E é difícil que não tem, né? A gente fala assim, não tem receita isso. Vai ser natural, né? Vai ser natural a hora que vai parar. Mas não pode ser uma coisa traumática, né? Não pode ser uma coisa assim. Nem imposta, né? Culturalmente, essa coisa. Eu queria enfrentar uns dados que você trouxe, Flávio, e que eu anotei lá fora. Dados de 2010, porque infelizmente o Brasil é muito ruim nessa coisa da estatística, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, em 2010, de 450 mil presos, quantas mulheres, Flávio? 30 mil. Só 30 mil. 450 mil, 30 mil são mulheres. Ou seja, fica muito evidente esse desenvolvimento da violência, né? Do ser bom. E se a gente for pesquisar essas mulheres, a maioria está presa por tráfico, e se envolveu no tráfico por causa do companheiro, com certeza. Ela vai induzida pelo companheiro, ou pelo filho, também, né? Você me falou que, também de 2010, 35 mil mortes no trânsito. Quantas mulheres? 7 mil mulheres, de 30 mil... 30 mil. 35 mil mortes. 7 mil mulheres. Quer dizer, uma maioria absoluta de homens que morrem no trânsito. E isso é a ideologia. A ideologia, o que a ideologia fala para as pessoas na rua? Que a mulher dirige mal. Exato. Então, a ideologia fala, a mulher não sabe dirigir, o homem é que sabe dirigir. Mas o seguro é mais barato para a mulher. A seguradora faz, né? A seguradora faz a estatística. Exatamente. E vende o seguro mais barato, porque a mulher bate menos o carro. Tem menos acidentes. Só que é ela que guia mal, né? Porque ela é cautelosa, não é? E o homem não, ele tem que andar a 300. Correr risco, né? Porque risco é sinal de coragem. Claro, né? claro. Eles são sempre os, né? Você também falou eu vou chamar de rapaz de 22 anos, que este é um pico. Eu queria que você explicasse isso, porque é muito interessante. Até porque não está muito longe da idade da maioria dos internautas, né? Sim, acho que é importante fazer esse alerta. Assim, em relação à expectativa de vida, que a gente sabe que a expectativa de vida do homem em relação à mulher é de uns 7 anos a menos de vida. Então, as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. Então, tem uma paralela
que vai, por toda a idade, mostrando o número, a probabilidade de um homem morrer e a probabilidade de uma mulher morrer. O pico dessa diferença é com 22 anos de idade. Então, hoje no Brasil, um menino de 22 anos de idade tem 4,5 vezes mais chance de morrer do que uma menina da mesma idade. Então é um pico, né? Com 22 anos, os meninos morrem muito mais do que as meninas. E isso está muito ligado até essa questão do machismo, porque o machismo é muito forte, principalmente na adolescência e no começo da vida adulta. É onde o machismo está mais forte. Como é ligado à mentira, aquilo que a gente falou, o machismo é muito baseado na mentira, os meninos até essa idade estão acreditando muito ainda no discurso machista. Claro, Mais eles velhos, não sofreram na carne, que vai ser frustrante. Mais velhos já passaram. A maioria dos homens mais velhos, ó, se casaram com uma mulher, conviveu, teve filhas, ou teve irmãs, trabalhou com mulheres. Então, quanto mais convivência com mulheres ele teve, mais ele se sensibilizou. Tá. Quanto mais ele está isolado só entre os homens, mais machista ele fica. Então aí a gente vê que os meninos estão acreditando, os homens mais velhos, você encontra já ele sabe que ele lava a louça, que ele troca a fralda do filho, faz comida, ele faz tudo isso numa boa. Às vezes não quer que os amigos vejam. Claro, mas claro. faz. Sabe que tá. Agora os meninos não. Os meninos, eles são machistas e não conseguem conceber que ele faça alguma coisa assim. Claro. Que se questione o papel dele. Ele está no do auge macho, da né? virilidade ideária, vamos colocar assim. Então, e é muito forte isso até nessa convivência. Por isso que é tão bom a gente misturar meninos e meninas o tempo todo. Claro. Porque um menino que cresce nesse grupo de homens e, por exemplo, vai para a Fundação Casa, que passa lá um ano no meio de outros meninos, num clima de violência ali, vai potencializar a violência desse menino muito. E se ele vai para um presídio, vai viver lá com mais homens, vai potencializar mais ainda essa violência. Então, até se tornar você irreversível um trabalho, não é? Até se torna muito difícil. Irreversível não, porque a gente sabe que mesmo na cadeia tem vários trabalhos que recuperam, né? A gente vê que homens, principalmente a religião recupera muitos homens do crime. Então a gente vê o tempo todo homens que cometeram assassinatos, violência e depois se tornam pacifistas. Então tem mudança, sempre tem. Mas o que a gente percebe é assim, que nessa convivência que a gente tem, a vida de meninos e a vida de menina, quando se tornam adultos, a gente vê que a mulher se torna um ser humano melhor do que os homens. A gente olha para os homens, assim, o número de crimes, a gente vê que ele se tornou um ser humano pior. Porque ela pôde trocar, ela pôde tocar, ela pôde confidenciar, ela pôde rir. E a gente tem um perigo muito grande, quando a gente segue esse modelo de homens para as meninas seguirem. Sim. Porque aí as meninas se brutalizam, as meninas se tornam violentas. E isso é muito comum no meio do trabalho. As mulheres replicando o modelo de trabalhar masculino. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, em vez da gente... por isso que assim, é importante a gente sensibilizar os homens, porque a gente acredita mesmo que se os homens tiverem um pouco mais, aprenderem a brincar de boneca, se ele aprender a ter afeto... Isso vai fazer bem para ele enquanto ser humano. Com certeza. Né? E a mulher, se ela aprender a se defender, mas sem perder as características de solidariedade, de afeto. Ninguém quer aniquilar o homem ou a mulher, né? A gente quer parceria, né, Flávio? Os dois têm, né? Não é? É o equilíbrio. Agora, eu ia lhe perguntar, até porque eu estou com esse projeto engasgado na minha garganta. Um projeto de lei aqui do Estado de São Paulo, querendo que um vagão do trem seja destinado às mulheres. Sendo que eles reconhecem que são 58% de usuários mulheres. Vai destinar um vagão para que ela não seja molestada. É demais, não é, Flávio? É o fim da picada, não é? É querer... já que não dá para cuidar da segurança, fiscalização, vamos enclausurá-las, né? Enclausurá-las num espaço físico, né? Que isso, Flávia? É a mesma lógica que tem em relação à violência contra a mulher, que a gente assiste lá no ABC, nós temos casas-abrigos para a mulher que sofre violência. Que é isso, a mulher sofre uma violência, ao invés da Lei Maria da Penha, né, colocar o promotor, decretar a ordem de prisão e executarem a prisão e prender o agressor, não.
é a mulher que é enclausurada. Então é ela que vai presa. De novo, né? É que nem essa exato. lógica do vagão. Segrega. É ela que vai segregar. Impressionante. A sensação que eu tenho, Flávia, é que assim, não adianta, os homens não conseguem entender a mulher, então, né, guarda, segrega, esconde, não é? Agride quando... Não é isso? Porque repassando a mensagem, que o lugar delas é em casa, ela tem que trancar ela em casa, ela tem que ficar em volta dos filhos. Então, mas a mensagem que o passa que está todo. por trás disso? Trancar em casa porque é uma propriedade dele. Sim, é uma propriedade, é uma forma de não ter até a concorrência, né? Porque à medida que ela está em casa, não tem concorrência. A insegurança. Ele tem o poder da rua, né? Barrabás, é uma loucura. E aí, a gente está se encaminhando já, é uma pena para o nosso final, mas eu queria perguntar, o que podemos fazer para melhorar? Porque nós estamos com 50 anos de feminismo, não é, Flávia? Conseguimos muita coisa, a Constituição Federal está aí, a igualdade no papel está aí, mas a gente sabe que estamos patinando ainda em algumas outras coisas. O que você acha que falta, Flávia? O que é necessário? Esse discurso de gênero é um discurso que tem 50 anos, então é um discurso muito novo ainda não está incorporado, como a gente disse, nas faculdades. À medida que a gente conseguir estar esse discurso mais presente nos cursos universitários, esse discurso está presente nas escolas, no colégio, no primário, na creche. É um discurso de gênero que ele tem que estar vivenciado pelas pessoas. Então as pessoas têm que vivenciar isso. Desde lá, ensinar a criança a falar, o trato do respeito entre as pessoas. Uma mulher mais empoderada vai conseguir criar crianças mais empoderadas também, à medida que ela está se tornando mais sujeito da história. Um homem mais sensível vai conseguir passar esse modelo de mais sensibilidade também para o filho. Então, vai ser nessa mudança de cultura que tem que passar por aí. Tem que ser a escola, principalmente. Tem que ser a televisão, que nem um espaço como esse mesmo, esse discurso está presente, porque, como a gente disse, essa violência está escondida, as pessoas não veem que ela existe. É impressionante como se consegue esconder com essa tropicália brasileira, não é? E se naturaliza, porque a gente não aceita um crime de um homem, mesmo um roubo é feito um carnaval em cima, assim, e agora você fala que ele bateu na mulher, todo mundo já imagina, mas isso foi uma briga, né? Foi uma briguinha à toa. Não, vai ver, ela mereceu, né? Mereceu. Entre amigos então, ali na roda. Não é considerado um crime ainda. Né? No nosso imaginário, a violência contra a mulher ainda não é crime, ainda é uma coisa legitimada e aceita. Né? Então, na verdade, de novo, né, como em todos os setores, falta investimento na educação com relação a essa questão, não é? Principalmente. E aí você chega na falta, portanto, de diretriz pública. Tirando o ABC, que pode ser que, né, que se comprove, né, que esse trabalho realmente surta efeito. Olha, um grande prazer, Flávio, estar com você. Eu vou fazer mais uma pergunta, né? A gente chega à conclusão de que falta diretriz pública, de que tudo, que a base é a educação, e não só nessa questão, né, Flávio? Você como sociólogo, em tudo mais, né? Falta educação no Brasil. Sim. Não é? Um modelo que está bem esgotado, não está? Né? Por falta de investimento mesmo, né? Literalmente. Literalmente. Mas aí eu falo assim, e aí, puxando para o meu lado mãe, né? Embora com filhos já grandes, o que você falaria hoje para uma mãe que está com uma menina, um menino que estão começando a sair com esses 7 anos? Que conselho você daria a essas mães, a esses pais, já que a responsabilidade é recíproca, para tentar ajudá-los a já vir para um Brasil de uma real igualdade? Então, a gente tem que procurar, acho que, criar espaços de discussão. Eu acho que essa discussão de gênero a gente tem que fazer. A gente tem que fazer essa discussão de que os meninos precisam respeitar a menina enquanto ser humano, enquanto um ser dotado de inteligência, de capacidade, que o menino tem que permitir que ele tenha afeto com os outros meninos, que a gente perca esse medo da homossexualidade que paira, né, no nosso imaginário, e buscar ambientes sadios, né, porque a gente sabe que tem ambiente que potencializa essa questão da violência. Então é muito difícil, eu sei que a gente não vai conseguir colocar o nosso filho numa redoma
mas a gente tem que buscar. Então a gente tem que buscar estar convivendo com amigos que tenham uma forma de pensar não machista, os programas que a gente assiste, a gente fazer sempre a crítica, quando a gente vê um programa machista, a gente trazer a crítica para o momento, falar, olha, ele está fazendo uma violência contra a mulher. A gente está trazendo o tempo todo a crítica, para ele conseguir olhar para uma situação que para uma outra criança passa no cotidiano, para essa criança aprender a refletir e a pensar. Pelo exemplo, né? Eu queria agradecer muito, Flávio, sua presença aqui, foi muito legal. Vai voltar outras vezes para a gente falar sobre essa tormentosa questão. E fica aqui, todo mundo sabe, quase todo mundo sabe que eu fui vítima de violência, sim, também, como uma grande parte das mulheres, em vários graus, mas toda mulher já sofreu algum tipo de violência. Então fica um apelo aos internautas que são mais jovens, que comecem a ter um olhar diferente. Nós temos que mudar essa realidade. Como muito bem colocado pelo Flávio, o homem machista, ele é infeliz, frustrado. Que coisa horrível, né? Você viver um papel que não é o seu, na mentira, ainda ser frustrado. E ainda causar danos e causar mortes. E as mulheres, vamos nos empoderar, sim, para poder construir um Brasil num pé de igualdade. Homem lado a lado a mulher. E aí sim, termos uma sociedade, como você falou, muito mais vitoriosa, solidária, igualitária, que é o que nós estamos precisando. Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem.